5 sinais que você tem um alto nível de inteligência social. Você sabia que quem tem mais inteligência social cresce mais rápido em sua carreira? Se você tiver esses 5, você está num caminho muito bom. Mas se perceber que falta uma ou mais dessas características, está na hora de fazer um bom plano de ação. Vem comigo na reflexão de hoje. A inteligência social vem crescendo cada vez mais dentro das organizações, por quê? Porque no aumento da complexidade que estamos vivendo em todo o mundo, necessariamente temos que colaborar mais, temos que ter visão sistêmica, temos que cooperar mais com as outras áreas, temos que saber fazer com que as pessoas gostem de trabalhar conosco, queiram cooperar e colaborar conosco, e ao mesmo tempo que tenhamos um tipo de atitude que demonstre que somos pessoas cooperativas e colaborativas. Portanto, a inteligência social está por trás de tudo isso. E os estudos sobre inteligência social estão ganhando cada vez mais força. É algo muito novo, muito recente, dos últimos 20 anos. E aqui no Brasil ainda tem pouca gente falando sobre isso. Aliás, se você quiser levar esse tema para a sua organização, aqui na Nortus nós temos uma especialista no tema, que é a doutora Miriam Codem Machado. A doutora Miriam Codem vem estudando esse tema profundamente e desenvolveu um programa, uma formação de inteligência emocional extremamente bem estruturada. E se você pensa que isso é importante para a sua organização, bata um papo aqui com a equipe da Nortus para você conhecer esse programa. Mas voltando aqui aos 5 sinais para que você possa fazer um check e verificar o seu nível de inteligência social. E qual é o primeiro sinal se você tem um alto nível de inteligência social? Chama-se consciência social. Consciência social significa a sua capacidade de perceber as necessidades da outra pessoa ou das outras pessoas, a forma como elas estão se sentindo, a perspectiva que elas estão analisando aquele cenário. Em outras palavras, se você está ministrando uma fala em uma reunião, ou um evento, ou uma palestra, você é capaz de perceber pelo olhar, pelo semblante das pessoas se elas estão presentes, se elas estão gostando. Se você está conduzindo uma reunião, você percebe quando tocou em alguma coisa que incomodou alguém ou que estimulou outra pessoa. Então a consciência social faz com que você esteja com o teu radar o tempo inteiro ligado, conectado, percebendo as outras pessoas e como elas estão reagindo àquele ambiente. O segundo sinal é a empatia profunda. E o que é empatia profunda? Bom, empatia profunda é o seguinte: a empatia, no dito popular, é você se colocar no lugar do outro, mas não é bem isso. Quando você vai estudar o tema empatia em profundidade, você vai perceber que é a capacidade, a condição de você sentir em você como o outro está se sentindo. É como se, sabe, quando toca uma música, uma nota musical num instrumento e reverbera no outro. Então você percebe quando a pessoa está triste, quando ela está alegre, quando ela está feliz e a intensidade com que ela está vivendo isso, e muitas vezes na empatia profunda, até mesmo como ela está pensando sobre uma determinada situação. Para isso, nós precisamos realmente querer genuinamente compreender como o outro está pensando, como o outro está se sentindo em um dado contexto. Porque para desenvolver a empatia, eu tenho que me interessar verdadeiramente, genuinamente, pela forma como a outra pessoa está se sentindo e vendo e interpretando o que ela está vivendo. Isso requer um certo esforço, requer uma intencionalidade, requer uma curiosidade da sua parte para desenvolver essa habilidade de empatia profunda. O terceiro sinal é ser capaz de conversar fazendo escuta ativa. Aqui eu não vou me aprofundar muito porque tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Mas de forma resumida, a escuta ativa é quando você escuta outra pessoa com interesse genuíno em compreendê-la. Você faz perguntas para compreender e você demonstra para a pessoa que a compreendeu porque você faz a validação. Ou seja, você diz, deixa eu ver se eu entendi bem o que você me disse. E aí você coloca com as suas palavras o que a outra pessoa acabou de explicar. E ela diz, é isso mesmo. Ou seja, a escuta ativa é uma escuta que cria vínculos, é uma escuta em que a outra pessoa se sente de fato compreendida. E esse é um dos desejos mais profundos nos seres humanos. Portanto, você já vai somando aí, olha, na medida que você vai tendo vários desses sinais, a sua inteligência social está demonstrando ser muito positiva. O quarto sinal é a assertividade. É a sua condição
de expressar as suas necessidades, as suas opiniões, sem ser agressivo ou mesmo passivo. Ou seja, de forma respeitosa, você coloca o seu ponto de vista, mesmo que ele seja diferente das outras pessoas ou da outra pessoa com a qual você está interagindo. Então, ter assertividade é saber colocar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você necessita, de forma adequada, na medida exata, sem colocar em risco a relação. E isso, naturalmente, é uma habilidade a ser desenvolvida. E o quinto sinal de um alto nível de inteligência social é a capacidade de se comunicar de forma verbal e não verbal. Ou seja, colocar as palavras na ordem certa, trazer as palavras mais adequadas para aquele contexto, para descrever a situação, como está se sentindo, a sua necessidade, para fazer com que a outra pessoa compreenda aquilo que você está querendo dizer, mas também de forma não verbal, ou seja, que o seu corpo, a sua fisionomia, os seus gestos comuniquem aquilo que você está querendo. Mas também, no processo de comunicação, saber ler e entender as palavras que o outro ou a outra está dizendo, saber ler e compreender o não verbal da outra pessoa, para que você possa compreender a mensagem dela da melhor forma possível. O Peter Drucker, pai da administração moderna, costumava dizer que na comunicação a coisa mais importante é você ouvir o que não está sendo dito. E para você ouvir o que não está sendo dito, você tem que ser um mestre em fazer leituras não verbais. E se você quiser melhorar a sua comunicação não verbal, eu te indico um livro chamado O Corpo Fala, do Dr. Pierre Weil. É o mais antigo, mas continua sendo aquela leitura essencial, aquela que nunca vence. Todos os livros que vieram depois são embasados nesse. Você vai direto na fonte. E, além de ter sido um psicólogo fantástico, que fez um estudo muito profundo sobre esse tema. O livro traz muitas dicas para você aprender não só se expressar melhor, como também ler a expressão não verbal no corpo das pessoas que você estiver interagindo. Gilberto, e tem algum filme, alguma dica aí que tenha alguém que faça uso da inteligência social em alto nível? Tem sim. Tem uma obra-prima, eu uso bastante, muitas vezes nos cursos de liderança, quando eu vou falar sobre o tema, que é o filme Invictus, onde o Morgan Freeman faz o papel do Nelson Mandela. Tem uma cena, então, que é assim, uma poesia. O Mandela, ali, o Morgan Freeman, recebe o capitão François, né, que é o capitão da equipe de rugby, que vai representar a África do Sul. E naquela interação ele dá uma aula dessas habilidades que a gente viu aqui, ou seja, desses 5 sinais de alguém que tem um alto nível de inteligência social. Mas não para por aí, porque desde a primeira cena do filme, assim que ele entra ali dentro do palácio de onde ele vai governar a África do Sul, ele já dá uma aula de inteligência social, e é uma atrás da outra, é impressionante. Se você assistir o filme com cuidado, com esses 5 sinais anotados em uma página, você vai perceber que você vai passar o tempo inteiro ticando. Aqui nessa cena ele usou essa, aqui nessa outra cena ele usou essa. É uma aula sobre inteligência social num filme. Então, você assiste esse vídeo, escreve os sinais e assiste o filme, e isso vai te ajudar a perceber as pessoas que têm isso naturalmente e também fazer uma avaliação mais profunda de qual é o nível de inteligência social que já está instalado em você. Mas lembre-se, inteligência social pode ser desenvolvida, não só em uma pessoa, como um time inteiro e numa organização inteira. Se você precisar, conte com o nosso apoio. Quarta-feira que vem eu estarei aqui com um novo tema e uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.